no capítulo 8 do Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 8, nós vamos ver do verso 35 ao verso 39. Lucas 8, a partir do verso 35, irmãos. Então saiu o povo para ver o que se passara, e foram ter com Jesus. De fato, acharam o homem de quem saíram os demônios, vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e foram dominados de terror. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhes também como fora salvo o endemoniado. Todo o povo das circunvizinhanças dos Gerazenos rogou-lhe que se retirasse deles, pois estavam possuídos de grande medo. E Jesus, tomando de novo o barco, voltou. O homem de quem tinha saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo: volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Então foi ele anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. Aleluia. Irmãos, vamos curvar nossas cabeças e vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, nós te bendizemos, Senhor, porque Tu nos amas, ó Pai. Antes mesmo, ó Deus, que nós viéssemos aqui, Tu, Senhor, já havias preparado este momento. Tu, Senhor Deus, já nos trouxera aqui segundo a Tua vontade. Bendito seja o Teu nome, ó Pai. Agora, Senhor, nós queremos que Tu assumas, ó Deus, este púlpito, que Tu assumas, Senhor Jesus, para nos ensinar, porque Tu és o bom pastor, o guia, Senhor Deus de Israel, o nosso guia, ó Pai Santo, e toda a honra e toda a glória, Senhor Deus, nós queremos Te dar, ó Pai, e Te pedimos, ó Deus, pelos dons do Teu Espírito, que Tu manifestes a nós, ó Pai, tudo aquilo que Tu tens para o nosso coração nesta manhã, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, é que nós oramos. Amém, Senhor. Irmãos, coincidentemente, nós, na parte primeira dos nossos trabalhos nessa manhã, nós, de alguma forma, tocamos na história daquele endemoniado, aquele homem que eles amarravam, ele quebrava as correntes, e havia nele uma legião de demônios. E esse homem, que morava nos sepulcros, essa pessoa totalmente tomada pelo inimigo, pelo diabo, por Satanás, manifestando-se nele esses demônios todos, nós tocamos nesse assunto. E agora nós estamos querendo rever parte disso tudo aqui, não que tenha uma relação com aquilo que anteriormente foi dito, mas repetindo os versos 38 e 39, nós vemos o seguinte: o homem de quem tinham saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo: volta para casa e conta aos teus tudo que Deus fez por ti. Então foi ele anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. Numa outra parte, um pouco mais atrás, disseram ao Senhor o seguinte, no verso 37, todo o povo da circunvizinhança dos Gerazenos rogou-lhe que se retirasse deles, pois estavam possuídos de grande medo. E Jesus, tomando de novo o barco, voltou. Não sei se os irmãos perceberam, mas aqui nós temos dois comportamentos completamente diferentes e que se opõem na essência daquilo que foi mencionado. Primeiro, nós invertemos aqui a ordem da coisa. Eu quero lembrar que o moço de quem os demônios foram retirados, aquele que foi libertado e reconhecendo ser Jesus a paz, a libertação, aquele que lhe fez tanto bem, ele que sofria tanto. Eu posso imaginar o quanto que esse homem tinha cicatriz no corpo,
de ferimentos, porque o demônio jogava no chão, espezinhava, maltratava, sobretudo. E ele de repente está num contexto totalmente novo, livre de toda a ação do diabo e na presença do Senhor Jesus, vendo aquele rosto maravilhoso, irmãos, que nós vamos ver em breve, um dia. É interessante, irmãos, esse convívio com o Senhor Jesus. O apóstolo mencionou a respeito dele, dizendo, entre outras coisas, aquele que nossas mãos tocaram. Nós podemos imaginar, irmãos, que momentos maravilhosos são ou foram daqueles irmãos que puderam no passado estar diante do Senhor Jesus, ver o seu rosto, ouvir a sua voz. E esse moço que viveu na condição das trevas durante certamente um bom tempo, como ele se sentia bem, como que ele se sentia maravilhado por tudo aquilo que Jesus fizera. Irmãos, nós sabemos que há um primeiro amor. Aqueles que não eram do Senhor, não conheciam o Senhor e vieram a se converter, ficaram encantados, maravilhados pela presença do Senhor, que até então ele não conhecia. Só que progressivamente, aquele amor, aquele contato, aquele convívio, vai se substituindo pelo contato com os irmãos da igreja, e vai diminuindo, e o primeiro amor às vezes é realmente esquecido. Mas esse moço estava cheio daquele instantâneo amor por aquele que o libertou. E o que ele queria? Era não sair da presença do Senhor. Ele queria continuar ali, agarradinho, ele queria mais. Mas, irmãos, nós vamos voltar em seguida a isso, mas eu quero ver aquilo que os outros fizeram. Verso 37, todo o povo da circunvizinhança dos Gerazenos rogou-lhe que se retirasse deles, pois estavam possuídos de grande medo. E Jesus, tomando de novo o barco, voltou. Aqui é o contrário. Quando a manifestação do poder se faz para com aqueles, ou próximo daqueles, que não pertencem ao Senhor, que não são do Senhor, o que eles têm é medo, é susto, e o que mais querem é distância do Senhor. Os irmãos certamente que têm experiência com relação a isso. Há pessoas que fogem da igreja, das pessoas da igreja, não quer saber de amizade com crente. Irmãos, isso tem muitas explicações. Paulo mais tarde veio tocar nesse assunto de alguma forma, dizendo o seguinte, que nós somos o suave perfume de Cristo, cheiro de vida, perfume suave para aqueles que hão de herdar a vida eterna, aqueles que são do Senhor, mas cheiro de morte para aqueles que se perdem. Não somente aqui aparece mais uma vez os que se perdem, os que se salvam, e o perder-se ou salvar-se depende do amor e da misericórdia de Deus, irmãos, porque o homem nada tem em si mesmo, não existe valor em nós, não existe capacidade em nós que nos leve à presença do Senhor. Nós temos que entender, irmãos, que não somos nós que nos tornamos bons, não somos nós que nos aperfeiçoamos a nós mesmos, a tal ponto de que nós alcançamos a salvação, e muito menos de que o Senhor Deus não pudesse salvar a quem Ele quisesse salvar, e que ficasse na dependência apenas da sua antevisão do tempo, verificar que alguém lá na frente iria crer, para que Ele então escolhesse aquele, mas não poderia salvar a um outro que Ele visse que não ia crer. Na verdade, irmãos, o Senhor salvou a todos os homens quando nós éramos ainda pecadores. Foi na condição de endemoniado, sujo, roto, caído no chão, que o Senhor Jesus se aproximou daquele homem e o Senhor Jesus o libertou. E ainda permitiu que aqueles demônios fossem para longe dele. Mas, irmãos, nós somos para aqueles que não pertencem ao Senhor, aqueles que não foram comprados pelo sangue de Jesus, nós somos um cheiro de morte, um cheiro ruim, um cheiro ameaçador. E é por isso que
estando próximo de Jesus, mas não lhe pertencendo, não sendo aqueles que poderiam ser chamados de discípulos do Senhor, aqueles homens pediram a ele que fosse embora, que desaparecesse da sua presença, porque eles tinham medo. E essa é uma situação interessante, irmãos. Mas se aquele homem, uma vez purificado, queria ficar na presença do Senhor, irmãos, isso mostra muitas vezes a nossa atitude, ou a atitude de muitos de nós, que procuram a igreja, procuram uma serva, procuram um servo do Senhor, procuram um vaso do Senhor, para estar sempre recebendo alguma coisa, um pouco mais, para não ficar longe daquele poder que se manifestou na sua vida. Num certo sentido, isso é natural. Num certo sentido, é uma experiência nova. E era isso que esse moço queria. Ele não queria mais sair de perto. Ele não queria mais sair daquela paz, daquela alegria de estar diante do Senhor, contemplando o seu vulto, ouvindo a sua voz, vendo, se juntar àqueles que também tinham seus olhos postos no Senhor Jesus. Mas é interessante que Jesus teve uma atitude diferente com ele. Jesus disse o seguinte: Jesus, porém, o despediu, dizendo: volta para casa e conta aos teus tudo que Deus fez por ti. Então foi ele anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe havia feito. Irmãos, eu creio que nessa passagem simples, pequenina, esses poucos minutos de palavra que nós estamos tendo aqui, temos uma lição no que o Senhor Jesus fez. Primeiro, se nós olharmos lá em 1 Pedro 2,9, nós vamos ver que Jesus está dizendo que a igreja é um povo santo, não é? Vós sois um sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, com uma finalidade, com um propósito. E esse propósito é, segundo Pedro, proclamar as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Muito bem, irmãos, nós recebemos o Evangelho, nós cremos no Senhor Jesus Cristo, nós somos servos salvos, mas e agora? Será que a nossa vida deverá ser apenas uma vida de contemplação? Apenas uma vida de absorção do poder de Deus, do poder manifesto através dos servos de Deus, para nos enriquecermos cada vez mais? Será que foi para isso que o Senhor nos comprou? Será que foi para isso? Certamente que não, irmãos. É evidente que a presença do Senhor, a busca do Senhor, o poder, a busca do poder de Deus para a obra, é algo que nos está proposto, porque Paulo afirma que nós devemos buscar com zelo os melhores dons. E os dons espirituais, irmãos, são o armamento, parte do armamento nosso, do nosso treino, do nosso fortalecimento para realizar a obra do Senhor. E a obra do Senhor é estarmos disponíveis onde quer que estejamos para proclamar as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. O moço queria permanecer junto ao Senhor Jesus, mas Jesus disse que ele tinha coisa melhor para fazer, que era ir primeiramente aos seus. Nisso também tem lição para nós, irmãos. Numa passagem da Bíblia, nós tomamos conhecimento que devemos fazer a obra social, que devemos dar ajuda, primeiramente aos domésticos da fé, aqueles que não são os nossos irmãos, e depois os demais, depois aos outros. Mas também, irmãos, nós devemos entender que quando o Senhor nos enche, não é para nós ficarmos empapuçados de bênção, cheios apenas e querendo enchermos mais, mas é para nós levarmos o alimento. Às vezes a gente vê cenas da natureza muito importantes e interessantes que deveriam estar nos ensinando. Nós vemos pássaros que levam dentro da sua boca, do seu bico, uns têm alguma forma de guardar melhor, e levam a comida e colocam na boca do passarinho, do seu filhote.
Uns às vezes até engolem e depois regurgitam aquilo para o filhote. Nós temos recebido a palavra de Deus, é o pão que está em nossa boca. Mas a palavra diz que não é sempre para nós estarmos só comendo esse pão. Há um texto que diz: lança o teu pão sobre as águas. Irmãos, águas nesse sentido são as pessoas, é a humanidade, são os outros. Nós temos que alimentar com o nosso testemunho, com o nosso comportamento, com a palavra que nós recebemos, aqueles que ainda não receberam. Nós conhecemos um texto da palavra de Deus, onde o moço chegou para Jesus e perguntou-lhe: mestre, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? E houve ali um diálogo entre ele e o Senhor, e Jesus disse para ele fazer uma determinada coisa, era ir, vender tudo o que tivesse, que ele tinha, e dar aos pobres. E a palavra registrou apenas que ele se afastou triste, porque tinha muitas riquezas. Esse é um exemplo que nos entristece. Mas esse desse moço que foi livre de tantos demônios, esse é um texto que nos alegra, irmãos. Porque ele obedeceu. Ele queria estar junto do Senhor. Queria permanecer numa determinada condição de quem está na montanha, como Moisés que ficou lá em cima. Se Moisés tivesse ficado o tempo todo, seria ruim. Só porque ele demorou, quando Moisés desceu da glória, veio com toda a glória, com o rosto resplandecente. Mas o que ele encontrou lá embaixo? Ele encontrou o povo que havia se afastado de Deus, dos princípios que tinham aprendido até então, que exigiu do seu irmão Arão que fizesse um bezerro de ouro para eles adorarem. Eles não queriam ficar sem um Deus na frente deles. E Moisés ficou tão aborrecido que jogou as tábuas da lei no chão, elas se quebraram. Se nós nos afastamos, irmãos, se nós nos enchemos de graça, se nós pretendemos apenas isso, a nossa vida não vai produzir os efeitos, não vai produzir aquilo que o Senhor quer de nós. E o Senhor resumiu para ele uma coisa que pode parecer simples, mas que é muito importante, irmãos. Volta para casa e conta aos teus. Quem seriam esses teus a que o Senhor se refere? Sua mulher, seu filho, seu irmão, sua mãe, seu pai, eu não sei qual era a parentela dele, mas eram os seus chegados, os seus parentes. Será, irmãos, que o Senhor quer que nós estejamos levando para os nossos parentes a palavra do Senhor? Às vezes nós queremos, às vezes outros atrapalham. É uma situação de extrema luta, irmãos. Como meu filho está fazendo ali agora, foram gravadas aqui algumas palavras que Deus nos deu aqui de manhã. Uma delas nós demos o nome de a salvação dos gentios. Os irmãos pode ser que não se lembrem, mas foi um momento em que nós estávamos abordando todo o plano de salvação para as pessoas. E eu mandei para uma cunhada, que é ferrada a Igreja Católica, esse negócio esse movimento carismático da igreja, e algumas pessoas lá de casa entenderam de não entregar o CD para ela. Aí ela vai se ofender. Irmãos, isso é bem um exemplo, e foi preciso eu fazer muita luta, inclusive outro dia com a minha mãe, para minha mãe entregar o CD para ela, mas depois de quase 2 meses. Irmãos, eu não sei se ela vai ficar com raiva ou não, mas o que eu sei é que nós temos que nos preocupar com os nossos, aqueles que estão mais próximos de nós. Às vezes nós não sabemos como. O meu irmão, casado com ela, se separou dela e arranjou lá uma outra, uns 30 anos mais nova que ele, e eu não tive ainda como abordar o meu irmão. Mas talvez um outro irmão faça isso. Mas quando nós sentirmos que alguma coisa pode ser feita, nós precisamos fazer, irmãos. Nós não podemos achar que Deus está desinteressado dos nossos parentes.
Nós precisamos procurar o nosso parente. A minha irmã Sônia já me levou lá na casa dos parentes dela lá para a gente falar, né, alguma coisa, compartilhar lá com eles. E eu acabei ouvindo lá uma pregação de um pastor, que a mulher pôs lá um CD para eu ouvir, maravilhoso a pregação, também ganhei nessa brincadeira. Irmãos, nós não podemos nos esquecer, não vamos deixar para amanhã nosso irmão, nossa mãe, nosso pai, qualquer um dos nossos pode sofrer um acidente e pode morrer. E nós precisamos falar. Falar o quê? O que o Senhor fez por nós. Ou será que nós não sentimos mais esse primeiro amor? Quando uma pessoa está apaixonada, uma moça está apaixonada por um rapaz, ou um rapaz por uma moça, é difícil de tolerar, porque o cara ou a cara só quer falar, não é? Da amada ou do amado. Não tem outro assunto. Fulano também parece que não tem outro assunto. Alguém que gosta demais do time de futebol dele só fala naquilo. E nós, irmãos, o que é que nós temos para falar do Senhor para o nosso parente? O que é que nós temos a falar? Jesus uma vez proibiu um homem de falar a respeito dele, por razões da estratégia lá do Senhor. No entanto, esse homem foi levado à presença lá dos poderosos, e eles queriam saber quem foi que tinha curado a sua visão. Quem é? Ele falou: quem é eu não sei, mas o que eu sei é que eu era cego e agora vejo. É uma forma dele estar. E eles sabiam muito bem que era Jesus. Eu só queria provar alguma coisa lá para usarem contra o Senhor Jesus. Mas o fato, irmãos, é que nós temos alguma coisa para transmitir para os nossos parentes. Se não tivermos, é porque tem algo esquisito acontecendo. Talvez a nossa vida já não esteja mais como devia estar. Talvez nós vamos chegar perto dessa pessoa e não vamos ter condição de falar por nós mesmos. Nós sabemos também, a palavra de Deus nos conta de um fato, de um indivíduo ou dois indivíduos, filhos de um determinado cidadão, que disseram para o demônio que estava numa pessoa: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, nós te ordenamos que saia desse homem. E o que aconteceu? O demônio virou para eles e falou assim: eu conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas e vocês? Quem que vocês são? E consta que o endemoniado correu atrás deles, agarrou eles fugindo e segurou a roupa deles, acabaram fugindo nus. Que vergonha, né, irmãos? Sei também de um fato, mas esse eu não posso provar, não está na Bíblia. Mas coisa mais recente. Morreu recentemente, com seus 90 e poucos anos, um pastor maravilhoso que tínhamos aqui em Belo Horizonte, que era o reverendo Américo Gomes Coelho. Foi pela mão do reverendo Américo Gomes Coelho que há 18 anos atrás eu me tornei ministro da palavra do Senhor. E uma ocasião, duas pessoas, não sei se eram pastores, se eram presbíteros, o que eram, foram expulsar o demônio também de uma pessoa, isso aqui em Belo Horizonte. E o demônio riu deles, e eles, envergonhados, se afastaram. Aí mandaram lembrar do reverendo Américo. O reverendo Américo foi conhecido de muita gente aqui em Belo Horizonte, porque ele foi durante muito tempo pastor de várias igrejas presbiterianas e capelão do hospital evangélico. Foram chamar o reverendo Américo para então ir lá expulsar o demônio. E ele foi. Há uma diferença às vezes na situação espiritual que nós estamos. Mas, irmãos, nós não podemos também, por outro lado, aceitar que Satanás fique jogando na nossa cara. Que Satanás te diga: quem é você para expulsar um demônio? Quem é você para fazer isso? Quem é você para falar com o seu parente? Quem é você para pregar para sua mãe? Quem é você para fazer isso, aquilo? Um cidadão que era padre aqui em Minas Gerais, fez carreira, cresceu dentro da Igreja Católica Apostólica Romana. Durante os últimos 30 anos da carreira eclesiástica dele,
Ele era bispo lá no Nordeste, uma daquelas capitais do Nordeste, e uma pessoa muito simpática, um homem maravilhoso. E logo que ele mudou-se lá para a minha rua, próximo lá, a casa ele já tinha muitos anos, mas ele foi fazer uma visita lá em casa, ele e a irmã dele. E, irmãos, eu nunca fui católico, eu não sei das coisas, tanto assim com profundidade. Mas antes dele sair lá dentro de casa, ele e a irmã dele, eu propus, falei com ele, vamos orar. E orei. E eles saíram. Depois que eu orei, a Lourdes ficou assustada e me chamou a atenção. Como é que o bispo iria aceitar uma coisa dessa? Porque eles têm uma posição de igreja, enquanto que o povo é povo, não é? Mas eu não sei, irmãos, eu não sei, não me lembro as palavras que foram mencionadas, não sei detalhes da oração, mas o que eu sei é o seguinte, que menos de 30 dias depois a irmã dele morreu. Se não tivesse sido feita aquela oração naquele instante, ela nunca talvez tivesse tido uma oração de um servo de Deus. Eu não sei o que isso significou, o que isso aconteceu, mas aconteceu assim. Agora, irmãos, quantas vezes entra uma pessoa dentro da minha casa e sai e eu nem lembro de orar? Quantas vezes eu vou na casa de alguém, sai também e não oro? Quantas vezes nós fazemos coisas desse tipo? Nós precisamos, irmãos, ficarmos mais atentos, porque constantemente o Senhor Jesus nos chama atenção. E olha o que Jesus disse aqui: volta para casa e conta aos teus tudo que Deus fez por ti. Irmão, será que essa frase poderia sair daqui hoje, nós saímos com isso no ouvido? Porque Jesus está falando isso hoje também. Nós temos que contar para os nossos. Agora, felizmente, ele ainda foi além, irmãos. Quando nós atendemos, quando nós trabalhamos mais próximo de casa, Deus nos dá mais fôlego e nós vamos para a frente, que é o que aconteceu com ele. Volta para casa e conta aos teus tudo que Deus fez por ti. Então foi ele anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. Sabe o que significa isso, irmãos? É que quando nós nos dispomos a obedecer naquilo que o Senhor fala, Ele nos capacita para ir muito além. Inicialmente o Senhor não falou, vai, prega para a cidade toda, prega para os teus. Aí ele foi e começou a pregar para os teus, e o Senhor expandiu, porque ele obedeceu. O Senhor multiplicou a ação dos seus lábios, o Senhor multiplicou a ação do seu testemunho. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que nós possamos ver que cada dia da nossa vida é uma nova oportunidade, cada encontro com um parente é uma nova oportunidade de nós falarmos das coisas maravilhosas que o Senhor tem feito por nós. É para isso que nós somos um povo santo, um povo eleito, um povo de propriedade exclusiva de Deus, para proclamarmos as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que Deus nos abençoe, irmãos, em nome de Jesus. Vamos fechar os olhos, irmãos, vamos fazer uma breve oração. Senhor Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, porque na Tua palavra ficaram gravadas, ó Pai, tantas situações extremamente interessantes, oportunas, ó Pai, e que nos ensinam tantas coisas, ó Deus. Faze de nós, Senhor Deus, realmente um povo escolhido, Senhor Deus, abençoado, um povo que esteja sempre disposto a proclamar as virtudes do Senhor Jesus. Abençoa-nos, ó Pai, e dá-nos força, enche-nos do Teu poder, ó Pai, que o Teu Espírito, ó Deus, seja sobre nós, ó Pai Santo, em nome de Jesus Cristo. Amém.